foi nessa quarta-feira. Veio a terceira quarta-feira. Eu super ansioso, acho que dessa vez não passa, dessa vez vai. Não foi nessa quarta-feira. Aí veio o outro domingo, já o último do mês de janeiro, fui fazer uma mensagem no Jardim Presidente Dutra, e até conversando com os irmãos. Aí quando eu voltei, primeira semana de fevereiro, foi marcado a minha cirurgia. E esse Tiago, capítulo 4, versículo 13 e 14, aqui é muito bem claro. E eu, na ansiedade, esperei chegar essa quarta-feira, e dia 1º de fevereiro estava eu lá, pronto para fazer essa cirurgia. Como eu disse para vocês, o amanhã sempre pertence a Deus. Nós não temos a mínima noção do que vai acontecer daqui a pouco. Ele passa, deixa bem claro, viva somente hoje, porque o amanhã já não sabemos. E aí veio a cirurgia, aquela ansiedade, e tudo correu, aquela correria, aquele sufoco ali, dos médicos para lá, para cá, e fiz a cirurgia. No outro dia de manhã cedo, estava eu lá feliz da vida, com a cirurgia pronta. O médico olhou para mim assim, eu estava com uma sonda, e ele olhou para mim e falou assim: do jeito que está aqui, isso já está liberado, pode voltar para sua casa. Aquilo foi só felicidade. Voltei para casa, tirei aquela sonda e tudo corria bem até chegar à meia-noite, e ali começava algo que estava marcado para mim. Porque no dia 14 de janeiro eu recebi para me dar uma mensagem. E gozaram que essa mensagem ela falava sobre provação. E quando eu olhei essa provação, eu falei: nossa, eu já passei por várias provações. E não passava na minha cabeça o que eu ia passar para me sentir realmente que era uma provação. E aí veio a primeira semana, o primeiro dia, no outro dia, quando ele me liberou, quando chegou meia-noite da quinta-feira, as coisas mudaram completamente. Fui até o banheiro, não conseguia mais mijar mais, não conseguia. Fazia força, e aquela dor começou a tomar conta de mim. Aquela dor começou aumentando, ela foi aumentando, e eu tentava de tudo quanto é jeito, não conseguia mais nada, até que, durante mais ou menos 2 da manhã, o suor começou a escorrer pela cabeça, pingava no lenço, não tinha mais nada que vencia. E as horas foram passando, e a dor foi aumentando, e chegou uma hora que a dor você não conseguia andar, não conseguia ficar parado, não conseguia ficar deitado, não tinha mais jeito nenhum para você fazer, não tinha mais nada, somente dor em cima de dor. E aí de repente eu comecei a sonhar que minha barriga começou a inchar. Eu falei: eu não sou burro. Achei estranho, né? Eu falei: está estranho. E aí comecei a transpirar pelo corpo todo. Aí era da unha do dedão, a cabeça dos pés, e dor e muita dor, e de repente começou a me dar ânsia de vômito. E isso, eu não dormia mais, a mulher do meu lado não tinha mais como, ela ficava ali o tempo todo, não sabia o que fazia. E aí se deu 3 horas da manhã, e muita dor, e chamando Juba o tempo todo, chegou a hora que não tinha mais nada, e dor. E até que chegou uma hora que, quando foi por volta das 5 e pouco da manhã, já para 6 horas, eu falei: não dá para ficar aqui, não tem mais jeito, eu não aguento mais. Eu acho que eu estava ali aguentando só pelo poder de Deus, porque a fé da gente, essa não vai embora. Porque quando você se apega com Deus, é algo assim fantástico. Era só Deus que estava no controle. E aí saí de manhã cedo e levaram até o posto. Eu não aguentando mais nada, ainda vão lá e ainda me colocaram mais um catéter, levaram para mim tomar mais um líquido ainda, para ver se conseguia abater a dor. E nada, aquele não resolveu, foi nada. Resumindo a história toda, tive que botar lá no hospital. Já estava sem força, sem mais nada. Meu filho me levou, e porque a dor é tão imensa, gente, que não dá para explicar para vocês, foi uma balançadinha que dá. É dor que você nem tem noção, uma freadinha que dá, uma coisinha. Cheguei lá, por volta, acho que mais ou menos 7, 8 horas por aí, não vai ganhar, não lembro nem a hora.
Mas eu cheguei lá, já não tinha mais força para mais nada, só dor. Aí os enfermeiros foram lá conversar com o médico, os enfermeiros falaram, vai tomar mais um soro, que é para você ver se consegue fazer. Eu não acredito. Lá vai eu sentar lá e mais um soro. Então, eu já estava dando as últimas. Só para vocês terem uma noção, para ter uma noção, o nosso corpo ele aguenta de 300 ml a 500 ml de líquido. Eu tinha mais de 3 litros de água dentro de mim, muito mais. Então vocês têm uma noção do que eu estava sentindo. Então aí vocês conseguem entender também que a mão de Deus estava ali. Não era eu, não era médico, não era nada, era a mão de Deus que estava ali. Falando assim, você vai aguentar. Mas vamos por etapas, né? Então eu até coloquei aqui, no dia 14 de 1 de 2013 eu recebi um convite para dar uma mensagem. No dia 12, que era para ser no dia 12 do 2, aí eu mudei para dia 26, que era hoje, eu acharia também que estaria tudo normal, né? Aí eu, Ademir, já acharia que já teria tirado a sombra e já estaria tudo normal. E Deus falou, não vai ser assim não, meu irmãozinho. Você vai continuar com a sombra. Estou aqui, ó, cheio de mangueira aqui. Mas aí eu falei, não, eu vou dar essa mensagem. Porque quando eu era mais novo, eu fiz sei lá, nem sei o que é isso. Eu sofri uma cirurgia na perna, depois de andar de bicicleta até a Aparecida do Norte. Quando eu voltei, no outro domingo, lá vai eu para jogar bola e o pedal quebrou e entrou dentro da perna aqui dentro. Levei uns pontos aqui dentro, na perna, e vim para casa. No outro dia, estava eu lá no meio da terrão, que era terra preta, né? Aquela terra preta entrou aqui no meio da perna aqui, e no outro dia essa perna amanheceu toda roxa, dobrada desse jeito aqui assim. Roxa. Eu tive que ir para o hospital às pressas, e eles abriram daqui de cima até lá embaixo, e aí isso ficou aberto durante um mês. Depois de um mês, eles fecharam novamente, colocaram mangueira por dentro e colocaram mangueira por fora. Tudo aqui. Volto eu para casa e fiquei sabendo que a empresa tinha um final de campeonato. Nossa, eu sou viciado. O que eu fiz sem falar nada? Peguei um colchão, rasguei esse colchão, enrolei todo na perna aqui, ninguém sabia que tinha. E estava eu com esse monte de mangueira nas pernas. Eu não conhecia isso, não tinha nem noção da palavra de Deus. Cheio de mangueira nas pernas, enrolado. Estava eu lá disputando o campeonato, ninguém sabia como é que estava a minha perna. E eu parei para pensar assim depois, agora. Falei, gente, se eu fiz isso, eu jogar bola, o que eu posso fazer por Deus? Cristo fez muito mais. O que eu não posso me esforçar para vir aqui? Fiquei pensando durante a semana, como é que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito, mas eu vou lá pregar a palavra do Senhor. Estou aqui, porque Deus está em primeiro lugar. Primeira palavra do Senhor. Então eu coloquei aqui, o que é uma aprovação? O que é uma aprovação? O que é uma aprovação para você que está aí do outro lado também? O que é uma aprovação? Comece a imaginar, uma aprovação. Então eu coloquei aqui, provação significa um teste de fé através de uma dificuldade ou uma circunstância adversa. Por meio de provações, Deus testa os fiéis, colocando-os em determinadas situações que revelam a qualidade de sua fé, o tamanho da sua devoção. Resumindo, quem aqui nos sabe já passou por uma provação? De uma forma ou de outra, pode ser da mais simples. Quem nos já passou? Você está sendo testado. As provações ocorrem de acordo com a providência divina. Isso implica no entendimento que Deus utiliza acontecimentos da vida diária para provar a fé e o caráter do crente. E às vezes, com pouca coisa, o crente ele fala assim: eu já não vou porque eu estou muito ocupado.
eu vou ficar aqui porque... Calma para pensar um pouquinho. Calma para pensar só um pouquinho. Algumas provações são mais difíceis que outras. Na verdade, até provações severas. E essas provações podem consistir tanto do tormento físico quanto dos espirituais. De várias das formas, você pode passar por provações. E se você não passou ainda, dê graças a Deus. Porque todos nós passamos por provações, seja na morte, seja de várias das formas. Mas nós passamos por essa provação. E aí você tem que realmente mostrar quem você é. E cristão que você é. Você vai desistir no meio do caminho? Vai ficar se lamentando? Por que aconteceu isso comigo? É algo para se pensar. Então, por que Deus nos prova? É natural que algumas das vezes ficamos entristecidos durante uma provação, pois o fato, na maioria das vezes, provações expressam um momento de dificuldade. E 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6, diz assim: mas temos que atender que as provações são resultado do abandono de Deus, mas de amor por nós. Deus tem amor por nós. O apóstolo Pedro escreve as provações que acontecem para que fique comprovado que a fé dos crentes é genuína. Tudo isso resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7. Quando Deus prova o crente, Ele os purifica dessa impureza e os conduz a uma certeza ainda maior acerca dos cuidados do amor divino por eles. As provações fazem com que os fiéis permaneçam ainda mais constantes. Então, se você está passando por provação, agradeça a Deus. Isso é um bom sinal. Isso é um bom sinal que você tem condições de vencer. Porque Cristo passou por muito mais pior. Eu cheguei a um ponto que eu olhava, eu não tinha mais, os médicos não confiavam mais, os homens não confiavam mais. E era só em Deus. Era só aquela ligação diretamente com Deus. O rei Davi, ele foi alguém que entendeu o propósito de Deus. E através das provações, em vários de seus salmos, ele admite que a provação é algo essencial na vida do crente. No Salmo 139, por exemplo, ele declara: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Olha só. É nessas horas, é naqueles momentos mais difíceis, que a gente tem as condições de passar por esse teste. O tema que foi passado para mim falava assim: as palavras e as provações. Tiago, capítulo 1, de 2 a 4, versículo 12, que fala assim, no versículo 2: meus irmãos, prestem atenção aí, gente. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria e passar por várias provações. Então você não pensa que vai. Não, entende. No versículo 3 ele fala assim: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Versículo 4 ele fala assim: ora, a perseverança deve ter ação completa, para ser perfeito e íntegros, em nada deficiente. Mas aí tem a parte melhor depois de tudo isso que você passa. É o versículo 12, onde ele fala assim: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vocês entenderam qual é o resultado final? O que Jesus está prometendo para mim e para vocês? Para pensar um pouquinho. O que Ele está prometendo para nós? É algo que vai valer a pena. Então, a vida do cristão não é só uma alegria, não é só um momento de felicidade, mas passaremos por provações. Vencer as provações traz honra ao Pai Celestial, assim como uma recompensa eterna.
para as pessoas que perseveraram paciente, antes, durante e depois de uma tribulação. Nesse momento que vocês estão vendo aí, eu já não estava valendo mais nada. Você está vendo aquele chorinho que eu falei para vocês? Está lá em cima, ó. Eu já, para que eu queria aquele choro? Eu queria me livrar daquela dor que eu estava sofrendo, daquele momento que eu estava ali. Eu não tinha mais nada. Essa foto aí até a minha esposa me tirou para ver na minha situação, que eu estava ali escorregado ali. Acho que se o soro demora mais ou menos 2 horas, mas me levou quase o dia todo para tomar esse sorinho. Para me levantar de novo e pensar novamente. Eu já não tinha mais força mais nada. É só dor, só dor, só dor, só dor, só dor. E vocês terem uma noção, eu acho que a primeira vez que eu fui fazer o primeiro teste, para ver se eu conseguia, era mais ou menos por volta de umas 2 horas da tarde por aí, quando veio uma enfermeira, perguntou para mim assim: pode ser eu mesmo que tenta fazer com que o paciente chegar na bexiga para colocar a sonda? Eu falei: para mim tanto faz, eu quero. Eu tinha essa dor que eu não tinha mais suporte, só que era só Deus que estava ali no controle. E ela falou: então vai ser eu mesmo. E ainda demorou mais uma meia hora para eu sair daqui para fazer o primeiro teste. E aí vão lá fazer o primeiro teste. Aí vem a enfermeira e o enfermeiro. Eles tentam a primeira vez, não conseguem. Tenta a segunda vez, não conseguem. Tenta a terceira vez, não conseguem. E aí eles falam assim: não dá para nós, vai ter que vir um médico. Eu não sabia o que fazer naquele momento, só falava assim: Deus, eu não tenho mais, já está nas suas mãos. Levantei novamente, voltei para aceitar aquele mesmo lugarzinho ali, fiquei aguardando novamente. Depois de mais ou menos quase 1 hora, lá apareceu o segundo médico. O médico falou assim: você vem daí, vamos lá. Veio tudo que estava preparado, lá vai o médico, tem conhecimento do negócio. Primeira tentativa, não conseguiu. Segunda tentativa, não conseguiu. Terceira tentativa, não conseguiu. O médico falou: vamos ter que levar você para a sala de cirurgia novamente. E vamos iniciar novamente para ver o que podemos fazer. Vou chamar agora um cirurgião. Eu falei: para mim tanto faz, eu estou na mão de Deus, eu não tenho mais controle, não tenho mais nada. E aí, depois quase uns 40 minutos, para mim durou mais do que nessa situação, o médico no meu olho chegou assim: e sabe quando você olha para alguém, o olho da pessoa, daquele doutor? Eu falei: o senhor veio me salvar? E é a única coisa. Aquele homem olhou para mim e falou assim: olha, eu tenho bastante conhecimento, mas eu vou tentar fazer o que posso. Mas você sente que é um anjo do Senhor. E ele falou assim: nós não vamos virar para cima, não. Vamos fazer mais uma tentativa aqui embaixo. E esse médico veio. Primeira tentativa, não conseguiu. Segunda tentativa, não conseguiu. Terceira tentativa, não conseguiu. Ele olhou para mim assim e falou assim: aguarde um pouquinho. Saiu. 5 minutinhos depois ele voltou. Parecendo aquelas vassouras de assado que a gente usa para varrer o chão, aquelas varetinhas dela, só que era uma varetinha preta. Ela veio ele com ela. Falou assim: olha, nós temos mais uma saída. E aí ele foi lá. A primeira tentativa que ele fez com aquela varetinha, e ali, ó, gente, não sei tomar nada, tá? Ali aceito mesmo. Mas para mim a dor é tão grande que eu tenho que ir lá fazer a cocinha. Eu nem sabia o que é aquilo. Quando ele conseguiu enfiar a primeira varetinha, ai, que alívio. Aguarde mais um pouquinho. Fui lá de novo. Trouxe mais umas 2, 3. E aí foi. Aí de repente aquilo. Que alegria. Nossa, que alívio. Aquele negócio aí aliviando. Eu falei: eu sabia que você era um anjo do Senhor. O interessante, como eu disse para vocês, o saquinho encheu todinho, vai quase 2 litros aqui, e
esvaziou, encheu o outro quase todinho de lucro. Como é que pode uma pessoa aguentar plenamente? Porque o amor de Deus estava presente. Então, quando nós nos apegamos com as preciosas promessas do nosso Criador e permanecemos firmes na verdade, a sua santíssima palavra, não seremos mais sacudidos como um mar. Ainda bem que ele você se apega a Deus mesmo. Porque não tem mais homem, não tem mais nada, a não ser Deus. A não ser Deus. É algo que eu não quero que ninguém passe por isso. Porque é insuportável. O Senhor prova o justo, mas o ímpio, a quem ama a injustiça, a sua alma ele odeia. Salmo 11:5 fala isso. Então, devemos sim aprender a confiar em Deus. Não importa qual seja a posição de um verdadeiro cristão, não importa. O importante é que você esteja enraizado, fundamentado em Jesus Cristo, e não dependendo da própria força. Porque se você depender da própria força, você não vai para canto nenhum. Se você depender somente de Deus, pode ter certeza que não há barreira que fique pela frente. Não há barreira. Busque em Deus a confiança e a força. Vamos lembrar que Deus quer o nosso bem. Ele quer o seu bem, meu irmão. Ele quer o nosso bem. O que nós precisamos é saber entregar a nossa vida na mão de Deus, de forma agradável, seja durante, seja depois, seja na segunda a domingo. Você faça primeiro a vontade de Deus. Mostra que você é diferente. Pode ter certeza que Deus trabalha. Que Deus, Ele consegue fazer com que você vença as provações. Ele deseja nos abençoar. Há momentos em que não parece que não esteja no seu propósito, mas o Senhor olha para o futuro e não para o momento presente. Se nós tivéssemos esse privilégio de ver lá na frente, muitas das coisas nós não faríamos. Muitas das coisas nós deixaríamos de lado. Mas Ele fala assim: viva hoje, porque o amanhã pertence a Ele. Viva o hoje. Nós fazemos os nossos planos, mas vive cada dia, viva cada momento. O povo de Israel, ele tinha mandado para o exílio como castigo de Deus, e mandou escrever: sei muito bem o que planejei para você. Olha o que Deus fala: são planos para o seu bem-estar, não para causar mal. São planos para lhe dar um futuro e uma esperança. Lá em Jeremias 29:11. O seu motivo de criar cada um de nós foi para o nosso bem. Não foi para guardar por Ele, não. Ele criou nós para o nosso bem, para a nossa alegria, para o nosso amor. Foi para isso que Ele nos criou. E eu te falo mais: cada dia mais nós aprendemos que Deus quer fazer parte das nossas vidas, mas muitas das vezes nós mesmos criamos uma barreira. Nós criamos uma barreira, fica ali colocando uma paredinha na frente, e esquecemos que Deus quer passar para o outro lado, mas pelo livre-arbítrio Ele não vai atravessar, Ele vai seguir você. Para que Ele entre, temos que primeiro reconhecer que Cristo faz parte da nossa vida. Temos que reconhecer mesmo que Ele faz parte da nossa vida 24 horas. Automaticamente, naturalmente, depois temos que dar-lhe a chave do nosso coração e abrir todo o espaço para a sua transformação, que será realizada através do Espírito Santo. Você entregou a chave, você aceitou Jesus, agora você vai falar: eu vou deixar Ele fazer parte da minha vida, porque Deus quer reinar na minha vida, Deus quer reinar na sua vida. Ele quer fazer isso todos os dias. Ele quer fazer isso 24 horas. 24 horas. E para que reine, temos que reconhecer que somos uma humanidade rebelde. Eu, você, como parte dela. Depois temos que derrubar todos os ídolos que temos levantado conforme as nossas paixões e desejos. Submeter ao Senhor, nosso Senhorito Cristo. Sabe? Seja qual for a barreira que tiver. São ídolos que nós criamos todos os dias.
Porque nós temos que aprender a tirar fora tudo isso e deixar Deus agir na nossa vida. Deus fazer parte de todos os dias. Porque quando você está ali fora é diferente. Quando você está na sua escola é diferente. Quando você está na sua empresa é diferente. E é nessas horas que você tem que ser luz. Aonde você estiver. Deus quer continuar abençoando nossas vidas. Deus quer continuar. Depois nós temos que nos humilhar para confessarmos a nossa necessidade. Deus quer elevar a nossa vida para que eleve. Temos que reconhecer primeiro que estamos no fundo do poço, sem saída, sem perspectiva. Eu estava lá, eu cheguei lá naquele fundo do poço, mas em nenhum momento eu desisti, porque eu sabia que ia aparecer uma luz. E quando eu senti que essa luz apareceu, eu fui bem claro para aquele médico. Falei, o Senhor veio para me salvar. Porque você sente algo diferente, você não tem motivo, não tem como você olha para aquela pessoa, mas você está sentindo alguma coisa diferente. Então Deus quer fazer isso. Deus ele quer alegrar a nossa vida. E para que alegre, temos que reconhecer primeiro que estamos numa situação muito triste. Depois temos que abrir mão da nossa tristeza, arrepender-nos das nossas mágoas e entregarmos realmente tudo ao Senhor. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Gente, nessa hora aqui eu não via mais nada. Ali era só o corpo, porque eu não via mais nada. E eu aqui, já tinha tomado, estou aguardando para ver se aparece o médico para poder fazer o primeiro teste. Você já não sabe quando você está fora de si, você está ali só dor e concentrado em Deus. Quando você olha, eu estou nas suas mãos. Eu não tenho mais outra forma. Não tenho. Só quem passar, que sabe o que é. Minha esposa olhava para mim e falava assim, eu não sabia o que fazia. Eu só podia ficar ali olhando e sem virar até tirar as fotos para me ver depois. Falei, parece até que foi bom, né? Eu vi como é que eu estava na situação dele. Porque você nem sabe. Está fora de si. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro, que parece mesmo refinado pelo fogo e genuína, resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo foi revelado em 1 Pedro 1, 6 e 7. Hoje eu dou glória a Deus. Eu passei pela provação, passei pela luta. Ainda continuo aqui. Mas eu dou glória a Deus de poder, eu prometi para mim mesmo, eu vou estar lá na frente. Eu quero ser provação, né? Passei por essa provação e agora eu quero lá testemunhar. Porque é fácil quando você fica só escutando, aconteceu isso com o irmão está assim, fulano está não sei o que, não. É você viver, é você poder testemunhar o que é realmente passar por uma provação. E eu tenho certeza, muitos aqui já passaram por ela. Sabem o que é uma provação. Né, Beth? Estamos conversando. Sabe o que é uma provação? A nossa irmãzinha ali, que veio nos visitar aqui hoje, né? Sabe o que é uma provação. Sabe o que é sentir passar por uma cirurgia. Então, às vezes nós temos que ter a força, não desistir jamais, não ter filho. Essa fé em meio às provações da vida faz com que você se torne uma pessoa mais confiante, uma pessoa mais profundamente comprometida com a vontade de Deus, com mais perseverança. É isso, o resultado é isso. É mais vontade de você falar mais da palavra de Deus, de você falar assim, Deus realmente existe, Deus realmente ele age na vida da gente quando você deixa ele trabalhar. Mesmo passando por problemas difíceis de resolver, escolha de continuar tendo fé, confiando em Deus e trará bênção para a sua vida. Deuteronômio 8:2, está certo, Bruno? Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho do deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr à prova, a fim de conhecer as suas intenções, e iriam obedecer os seus mandamentos ou não. É acreditado no versículo que fala assim, ainda que a figueira não floresça, a sua alegria será renovada.
renovado. Passe pelas tribulações com Deus no coração. Não importa qual seja a tribulação que você tiver que passar, passa com Deus no seu coração. Lembre-se o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por você. E quando você olha para tudo isso, você fala assim: puxa, isso aqui não é nada, porque o que Cristo passou foi muito pior ainda. O que Ele passou foi muito pior. As suas circunstâncias da vida podem ser complicadas de serem resolvidas, mas você tem a aprovação de Deus como filho digno. Deus vai estar sempre do seu lado. Deus vai estar sempre te acompanhando. Mas isso exige confiança do começo, meio e fim. Não desista, não fica no meio. Será que Deus vai fazer? Será que não vai? Porque Ele tudo pode. E Ele está pensando em você. Então passe pelas tribulações com Deus no seu coração. Você precisa entender que Deus está ao seu lado em todos os momentos da sua vida, pois a confiança nele em momentos difíceis é tudo. É tudo, tá? Se você manter a fé e a confiança no Senhor Todo-Poderoso durante as adversidades da vida, você receberá a coroa da vida. Lembre-se disso. Nós aqui somos nada, carne e osso que está aqui andando. Mas o principal, Ele está prometendo para todos nós, chama-se a coroa da vida. Eu até coloquei aqui: amados, não surpreendam com o fogo que surge entre você para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participarem do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. 1 Pedro 4,12. Tá? Vamos ver isso. Vou repetir: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-lo. Não surpreenda, não. Tá? Como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Guardem isso na mente de vocês. O Espírito de Deus, Ele repousa sobre vocês. Não importa a luta. Você aprenderá muito com a vida quando estiver passando por um problema. E é nesse momento que você deve buscar em Deus forças para prosseguir. E conseguir. E mais de, bem dizer, quase 24 horas sem pôr nada na boca. Mas estava cheio do Espírito. Em nenhum momento eu vacilei. Estava muito cheio do Espírito. Não sentia fome, não sentia nada, mas sentia a força do Espírito Santo. Na vida, as pessoas passam por problemas. Quem não passa? Passamos por problemas. Ninguém é livre disso, porém, quando chegar a sua hora, você precisará estar preparado. Precisa estar preparado. Para quando chegar essa hora, você possa realmente conseguir. Passar pelas provações da vida com Deus, no coração, vai ser uma das nossas melhores e maiores conquistas da nossa vida. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza. Busque em Deus força necessária para vencer. Busque em Deus. Deus quer purificar a nossa vida, Ele quer purificar a sua vida todos os dias. Para que purifique, temos que reconhecer primeiro que somos corrompidos, manchados pelos nossos pecados. Não esqueçam disso. Depois temos que nos entregar a Ele, abrir nossas impurezas, corrupções, e o sangue de Jesus, Ele tem poder para te purificar, para te renovar novamente. Deus quer salvar a nossa vida. Guarde isso. Deus quer. E para que salve, temos que reconhecer primeiro que estamos perdidos, agora e eternamente.
não deixarmos Ele fazer parte da nossa vida. Depois temos que morrer para nós mesmos, e isso acontece através do quê? Do nosso batismo, quando nós aceitamos Jesus, né? E nós deixamos Ele diariamente, que a cruz de Cristo faça realmente parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Aflições, sofrimento que enfrentamos por amor a Cristo, chamamos de provações, porque depois da provação vem aquele momento de alegria. Nossa, que paz! Depois de tudo aquilo que eu passei, aí eu senti aquela paz. A minha esposa sempre foi lá até tirar a foto e falei, nossa, não tem palavras para agradecer a Deus, era só agradecimento. Porque depois de tudo aquilo que eu passei, aí vem aquela paz. Uma paz que não tem como explicar para vocês. Não tem. Uma paz realmente. Embora depois de tudo isso, eu fui novamente na semana retrasada para tirar a sonda e achando que já estava pronto, e aí novamente fui fazer o teste, deu um fio de novo. Mas aí Deus foi bom demais que na primeira tentativa ele já conseguiu colocar a sonda novamente. Mas eu agradeço a Deus, eu estou feliz. Eu falei para minha esposa, se eu precisasse andar o resto da minha vida, né, eu andaria normalmente. No meio de semana eu coloco um baldezinho aqui e fico andando com um baldezinho. Vou não preciso de lugar, tá eu. Todo mundo quer me dar. Eu não estou nem aí. Eu sei o que eu passei. Eu estou nem aí, ó, um baldezinho lá que eu tenho, ó. Ando para cima e para baixo com ele, feliz da vida. O pessoal olha assim, eles falam, nossa, você vai andar com essa minha filha também? Eu ando, estou nem aí. Eu sei o que eu passei. Eu sei que Deus cuidou de mim. Então estou nem aí. Hoje eu vou dar um jeitinho aqui para encaixar tudo aqui, graças a Deus deu tudo certo. Né? Mas é desse jeito. Quando você entrega a sua vida na mão de Deus, é dessa forma. Eu falei assim, eu andaria o resto da minha vida, eu estou nem aí. Se mandar o trabalho assim, eu vou para o meu baizinho também, eu iria lá sossegado. Graças a Deus. Então, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando isso atrai, seduz. Está lá de Tiago 14. Lembramos, presta atenção, lembrando, todos nós possuímos um coração corrupto, imperfeito e pecador, que nos leva a ter desejos pecaminosos. Esse desejo da luz ou pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago 15 fala isso. Tá? Se cedermos aos desejos, o pecado pode enraizar em nosso coração e nos desviar do caminho de Deus. Cuidado para que deixe acontecer isso com você. Fique atento ao desejo do seu coração, não permita que ele domine. As coisas do mundo estão tentando desviar, seja aquele que já faz parte do mundo como aquele que é cristão. Ele tenta de todas as formas, de todos os jeitos. Então tome muito cuidado. Se cedemos aos desejos do pecado, pode enraizar em nosso coração e nos desviar do caminho de Deus. Então fique atento. Tiago 1,17 fala assim: que Deus lhe dê a capacidade e a força para suportar as aflições e enfrentar com firmeza as tentações, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo do Pai das luzes. Tiago 1,17. Temos condições de vencer. Temos condições de passar qualquer que seja a sua provação. Temos condições, porque nós temos Jesus Cristo fazendo parte da nossa vida. Importante. Para que use, temos que reconhecer primeiro que não temos nesse mundo nenhuma atividade permanente. Não temos, tá, gente? Pense você que você tem a mão de não temos utilidade nenhuma permanente. Depois temos que nos colocar à disposição dele, entregando a nossa vida como um sacrifício vivo para nos ser útil. E como Deus pode fazer tanto em nossas vidas? Quando assumimos a nossa posição de humildes criaturas e colocamos a vida embaixo da sua poderosa mão. Quando você entregar tudo na mão de Deus, pode ter certeza que vai ser o que ele faz. Porque ele conhece o seu pensamento, tá? Eu canso de falar isso. Ele é o único que sabe que cada um de vocês estão pensando nesse exato momento. Ele é o único que sabe. Então, está no controle dele. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança
aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Não estou disposto a passar por provações, não vamos. Se eu soubesse que ia passar por isso, eu com certeza acho que ia mudar meu destino, né? Se cada um de vocês soubesse o que vai acontecer amanhã, acho que todos vocês iam pensar diferente, mas nós não sabemos, tá? Nós não sabemos, pois o mais importante que nós podemos saber hoje, que eu vou passar para vocês, é esse resultado dessa aprovação, que você passar, seja lá qual for, chama-se vida eterna com Deus. Que Deus seja louvado. Amém?